nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença, Senhor, rogando ao Senhor que venha estar conosco nesse momento, ó Deus, onde nós estaremos estudando a Tua palavra. Por isso nós te pedimos a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia na vida de cada um de nós. Abençoa esse trabalho de hoje, Senhor, guarda, Senhor, protege, Senhor, e sobretudo, Senhor, nós te pedimos pelo nosso irmão, pastor, que irá transmitir a Tua palavra da Tua parte, Senhor. Que ele seja ricamente abençoado por Ti e cada um de nós possamos sair daqui, ó Deus, cheio da Tua palavra, pronto para responder aqueles que perguntam a respeito da nossa salvação. Fique conosco, nós te pedimos e agradecemos, através do nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bem, irmãos, quando a gente está no trabalho assim, na sede, a gente fica um pouco sem jeito, tá? Estou acostumado com a congregação, mas eu, como estava dizendo, nós estamos aqui para lermos a palavra de Deus, aprendermos com ela, porque ela é viva e verdadeira, ela faz diferença na vida da gente, não apenas uma diferença no sentido de melhorar, mas muito mais do que isso. A Bíblia de fato transforma os caminhos. Já fez isso quando nos trouxe o Evangelho de Jesus Cristo. E faz isso a cada dia, à medida que a gente aprende com ela. Nós cantamos, já oramos, agora vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Evangelho de Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Lucas 16, de 19 a 31. Diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez? Pai, dá-nos compreensão da Tua palavra para viver por meio dela. Nos ajuda nesse estudo para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós estamos em tempos difíceis, tempos muito difíceis, onde, quando nós, para falarmos sobre vida após a morte, para falarmos sobre espiritualidade, para falarmos da continuidade da existência após a morte do corpo, o que nós mais vemos fora da igreja é a ideia de reencarnação. É o que as pessoas mais falam, e as novelas, revistas, livros. E com essa última novela, das 6 que está passando, o aumento dos livros espíritas que tratam de reencarnação
no Brasil está em torno de 20%, apenas coincidindo com a novela das 6 que a Rede Globo está passando. Então, é algo muito popular a ideia de reencarnação. E vejam bem, como é popular que quando foi dada a entrevista da diretora da novela para um site, ela disse assim, que há algo de benéfico, de consolador, de bom nessa doutrina da reencarnação, porque ela contradiz, ela vai por outra linha do que do cristianismo, do monoteísmo, do islamismo, onde se fala da tragédia do inferno, se fala da tragédia do juízo já determinado para a eternidade. Enquanto na ideia de reencarnação, as pessoas têm condições de seguirem por gerações sem conta, melhorando. E que isso parece, para eles e para as pessoas, em geral, que dizem que essa novela é muito boa, dizem que traz um grande consolo, porque não fica nessa ideia de céu ou inferno. Sempre tem uma nova chance. Bom, eu não duvido que essa ideia seja agradável. Imaginou? Sempre tem uma nova chance. Mas essa ideia é verdadeira? Porque o que define o mundo como é e a vida como ela é, não o que nos agrada, mas o que é verdadeiro, o que é real. Se de fato há a ideia na Bíblia de reencarnação, que alguns até acham que tem, quando falam de Jesus dizendo a Nicodemos em João capítulo 3, importa-vos nascer de novo. Se a Bíblia defende a reencarnação, a gente deveria defender também. Mas a gente não vê essa defesa na Bíblia. Quando o próprio Nicodemos pensou que talvez tivesse algo a ver, ele disse, voltar para o ventre da minha mãe? É isso? E a resposta de Cristo é, não é isso. Estou falando nascer do Espírito, nascer de Deus, nascer do alto, e não acerca do nascimento de carne. Porque quem nasce de carne é carne, quem nasce de Espírito é Espírito. E o próprio Jesus ali, na conversa com Nicodemos, em João 3, ele já deixa bem claro que não se trata de reencarnação. Se trata de um nascer do alto, um nascer para Deus, uma nova vida com Deus. Mas, quando nós tomamos Lucas 16, versículo 19 em diante, e falamos da história do rico e do Lázaro, então logo algumas pessoas levantam algumas indagações, objeções. Será que por esse texto bíblico nós podemos defender a ideia de que existe céu e de que existe inferno? Primeiramente, alguns dizem, não é possível defender, porque se trata de uma parábola. E parábola aceita tudo. Primeira coisa, não está escrito aqui que é uma parábola, está? Pode ler. Não está dizendo que é uma parábola. E o que é uma parábola no sentido bíblico? Uma parábola é algo que transmite uma ideia, que transmite uma mensagem que é superior à própria situação. Então, quando Jesus contou a parábola de 100 ovelhas, uma se perdeu e o pastor foi buscá-la, a ovelha é uma representação simples de algo mais complexo, que é a pessoa que precisa de salvação. Quando falou das 10 dracmas, 10 moedas e uma se perdeu, a moeda, que é uma representação simples de algo mais complexo, que também é a alma, a pessoa. Quando fala acerca do filho pródigo, também é uma representação simples de uma casa, de um filho, que representa muitos e muitos filhos de Deus que são trazidos para o Senhor por meio da conversão. Então, exatamente, a linguagem figurada, ela pretende pegar uma coisa simples para explicar algo complexo, certo? Nós vemos aqui, ele está pegando uma coisa simples para explicar algo complexo?
Ele está falando de realidades bem complexas desde o início. Ele está falando de céu e de inferno. Ele não está pegando coisas simples para explicar coisas complicadas. Mas, ainda assim as pessoas dizem, mas é uma parábola. Mesmo que fosse uma parábola, coisa que não diz aqui que seja. Muitos pastores acreditam que seja. Mas mesmo que fosse uma parábola, Jesus já disse alguma vez alguma parábola louca? Alguma parábola sem pé nem cabeça? Alguma vez Jesus falou acerca de cavalos voando? Acerca, para exemplificar, ele fez uma parábola com coisas fantasiosas? Não. Todas as parábolas que Jesus contou foram parábolas que tinham a ver com a vida cotidiana. Dava para você pensar, se aquelas histórias não aconteceram, podiam ter acontecido. A história de um administrador que, quando estava para ser mandado embora, ele fez uma maracutá, ele fez uma negociação, uma renegociação para conseguir o apoio das pessoas. Não era algo possível de acontecer? Era. A ideia de um homem que está precisando de pessoas para trabalhar na sua plantação e sai e manda que os seus funcionários saiam buscando pessoas para o trabalho. Tal é a colheita que precisava ser feita, e era urgente. E vieram pessoas que começaram a trabalhar desde de manhãzinha até os que começaram a trabalhar à tarde. Isso é alguma coisa impossível de acontecer? Todas as parábolas de Jesus eram parábolas verossimilhantes, que têm verossimilhança, de coisas que ou aconteceram, ou poderiam ter acontecido tranquilamente. Até do filho pródigo. Cada parábola que Cristo contou não eram metáforas acerca de coisas fantasiosas, mas era de coisas que tinham a ver com a vida. As pessoas dizem assim, mas não pode ser essa história verdadeira, porque diz aqui que esse Lázaro era um filho de Deus. Ele foi para o céu, não foi? Foi para o céu. E como é que ele foi para o céu, se a Bíblia fala que fui moço e agora sou velho e nunca vi um servo de Deus mendigando pão. Um justo, melhor dizendo, mendigando pão. Se esse rapaz era justo, como que ele estava como mendigo? Primeiro, esse texto, esse salmo que diz, fui moço e agora sou velho e nunca vi, não diz que nunca vai acontecer. Não diz que nunca vai acontecer. Diz que é uma coisa muito difícil de acontecer, tanto que ele nunca viu. Porque nós temos o caso de Jó, que ficou na penúria, que ficou na miséria, na completa miséria, e Davi não viu isso, claro que não, porque Jó é muito anterior a Davi, mas aconteceu. E quantas vezes cristãos foram vendidos como escravos? E quantas vezes cristãos morreram de fome? Isso já aconteceu na história e ainda acontece aqui no Oriente. Ainda hoje acontece. Perseguição a tal ponto de causar miséria e morte. Então, quando o salmista diz que fui moço e agora sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão, ele está dizendo que é uma coisa que é incomum, que só vai acontecer por uma decisão especial de Deus. Porque Deus, como tinha o plano em relação a Jó, como tinha em relação aos mártires, e tem em relação àqueles que ainda hoje dão a vida pelo Senhor. Mas não existe na Bíblia, apesar de algumas pessoas defenderem, não existe na Bíblia nenhuma certeza de que o servo de Deus nunca vai passar fome, viu? As pessoas usam esses textos de maneira errada. Porque o servo de Deus tem que ser fiel até a morte. Até se for morte de fome. Tem que ser fiel. Quando as pessoas usam isso, o versículo está dizendo que eu nunca vi, não é que nunca vai acontecer, nunca aconteceu. Quer dizer que é uma coisa muito improvável de se acontecer. Tá? Então, por isso é que ainda posso manter, no meu entendimento, talvez os irmãos, vejam se os irmãos concordam, se ainda ficou estranho. Mas ainda posso manter essa parábola como uma parábola, ou como uma história que tem verossimilhança, que não está tratando de uma coisa impossível de acontecer. Pode acontecer sim de um servo de Deus ser perseguido e ser morto e perder os seus bens. Aliás, no Apocalipse diz acerca daqueles que preferiram não comprar, não vender, para não ter o número da besta. E foram fiéis ao Senhor. Não, passaram fome, passaram frio, passaram todo o sofrimento, mas não tomaram para si o número da besta.
Então nós vemos já na Bíblia que não há essa coisa de dizer que um servo de Deus nunca vai passar fome, nunca vai passar penúria, ainda que seja algo improvável, algo difícil de acontecer, mas o Senhor tem o seu plano para cada um. E nós devemos ser fiéis, aconteça o que acontecer. Até aí, está entendido essa questão? Tá? Então, Jesus não contava histórias loucas. Jesus não contava histórias estranhas. Ele contava histórias que tinham a ver com a vida das pessoas. E aqui, em Lucas 16, Jesus está trabalhando não com uma realidade simples para explicar algo complexo. Ele já está tratando com uma coisa complexa, não é? Ele está falando sobre céu e inferno, ou seio de Abraão e Hades, que é o inferno onde estava o rico. Bem, oi? Mendigo e rico, exatamente. São realidades bem... e vejam que aqui, isso é muito difícil da gente pensar, ainda mais no nosso tempo, que existe a ideia da teologia da prosperidade. Que nunca que um servo de Deus vai ficar pobre. Nunca que um servo de Deus vai passar necessidade. E aqui existe um servo de Deus que passou e morreu. Quando os discípulos disseram para Jesus sobre aquele que Jesus havia acabado de dizer, dificilmente entrará um rico no céu. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico ser salvo. Os discípulos então perguntaram assim, se é assim, quem poderá ser salvo? Quem poderá ser salvo? A ideia dos discípulos era uma ideia muito presente no Antigo Testamento. Ora, com as bênçãos de Deus, é mais fácil ser fiel, não é? Agora, se retira-se as bênçãos temporais, retira-se a prosperidade, retira-se a saúde, se essas coisas são retiradas, é muito mais difícil ser salvo. Se um rico, que é tão abençoado por Deus, tão abençoado, ele não tem que se preocupar com o pão de cada dia, ele não tem que se preocupar com o sustento da sua casa, ele não tem que se preocupar com o futuro do seu lar, porque está bem encaminhado na vida. Se um rico, Jesus disse que é mais fácil passar o camelo pelo buraco de uma agulha, que será de quem tem que se preocupar cada dia sobre essas coisas tão comuns de trabalhar para conseguir o pão e se preocupar de deixar alguma condição para sua casa, para sua família? Se o rico que tem tempo e condição é difícil de ser salvo, ele que tem tempo de ir para a igreja, de ler a Bíblia e tudo, é difícil de ser salvo. Imagina eu que estou lutando dia a dia para sobreviver. É esse o pensamento dos discípulos. E a palavra de Jesus isso é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Então, quando as pessoas começam a usar, mas a ideia do buraco da agulha é porque tinha lá em Jerusalém uma porta, que se chamava Porta da Agulha, e o camelo, quando passava por lá, passava ajoelhado, porque o rico, para ser salvo, tem que se ajoelhar. Não foi isso que Jesus disse, não. Jesus disse de impossibilidade. Não é de passar com dificuldade. Não é de passar com esforço ou com humilhação. É que ninguém tem o poder de se salvar. Nem mesmo o rico. Nem mesmo o homem que tenha tempo e condições. Esse mesmo homem pode se perder por si mesmo. Só é salvo aquele que confia na graça do Senhor. Porque Ele faz o impossível. Ele salva aquele que crê. Dessa maneira, então, é que a ideia que se tinha, e ainda se tem, de que os abençoados por Deus são aqueles que têm prosperidade. E os que não têm prosperidade não são abençoados por Deus. Essa ideia, aqui em Lucas 16, ela é contrariada. Porque eis aqui um servo de Deus e que era abençoado por Deus. Podemos dizer que esse Lázaro não era abençoado por Deus? Ele morreu na fé. Ele morreu na crença no Senhor. Não diz isso aqui, mas é a única maneira dele ser salvo. Ele crendo no Senhor. Não blasfemou, não se voltou contra Deus, simplesmente morreu na sua miséria.
É possível, ou é necessário que a gente compreenda que ser abençoado não é só ter o que se quer. Muito mais abençoado ainda é aquele que consegue ser fiel quando não tem o que quer. É uma bênção enorme você ser fiel a Deus quando você é contrariado. Porque é a graça de Deus que te assiste. É a graça de Deus que te mantém. Porque o natural da gente o que é? Se eu não tenho o que eu quero, não espere nada de mim, não é assim? Ou você me dá o que eu quero, eu te dou o que você quer. Se você não me dá o que eu quero, eu também não faço o que você quer. Não é assim? A gente é assim, o ser humano é negociante. Faz o jogo, a barganha. Quando um ser humano ele é capaz de não ter o que quer e continuar fiel, isso é graça. Só graça, porque o ser humano não tem essa capacidade naturalmente. Lembra do que Jesus falou sobre o rico? Impossível ao homem ser salvo. O homem não tem essa condição. Então, eis aqui um homem abençoado por Deus. Você pode dizer que Lázaro era um homem abençoado por Deus? Pois diga, é um abençoado por Deus. Você desempregado, você é um abençoado por Deus. Você sofrendo, você é um abençoado por Deus. Você contrariado, abandonado pelas pessoas que te traíram, você é um abençoado por Deus. Tem que tirar essa ideia que existe muito forte aí de viver pelos olhos, viver pela vista, pela visão. Se eu vejo as coisas aparentemente dando certo, Deus está a meu favor. Se as coisas começam a dar errado, eu digo, Deus, o que está acontecendo? O Senhor não gosta mais de mim? Essa é a ideia do homem sem Deus, sem Bíblia. O homem que crê na palavra de Deus, ele crê como disse o profeta Abacuque. Ele falou, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que não tenha animais no campo, ainda isso, a coisa só piorando, pois eu vou louvar o Senhor ainda assim. Ele é o meu socorro, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu consolo, Ele é o meu Senhor. Viver pela fé é, diante de tudo o quanto você não quer que aconteça, se acontecer, você diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque tendo o Senhor, eu não preciso de mais nada. É difícil, né? Mas essa parábola, ou essa história aqui, seja como você for chamá-la, essa história que Jesus contou, ela fala de alguém que era abençoado por Deus, apesar de tudo dizer o contrário. E de alguém que não era abençoado por Deus, apesar de tudo dizer o contrário também. Porque as bênçãos temporais ele recebeu, mas essa não é a verdadeira bênção. Foi o que o pai Abraão disse para ele. Você recebeu tudo de bom lá. Mas isso pode ser chamado de, olha que homem abençoado. Abençoado financeiramente, sim. Abençoado na sua vida temporal, sim. Mas abençoado com a salvação, não. Ele não foi abençoado com a salvação. E outro problema que se levanta de dizer que essa parábola é estranha. Porque fala que esse rico chamava Deus de pai. Como que ele pode chamar Deus de pai se ele estava no inferno? Porque está no inferno, Deus não é pai dele, não. Bom, aqui primeiro, não é Deus, é Abraão. É Abraão mesmo. Abraão, o pai da fé. Abraão, o pai dos judeus. Abraão já tinha morrido e já estava na presença de Deus. Quando esse Lázaro morreu, ele foi para a presença de Deus encontrar-se com quem? Com o pai dos judeus, que é tanto o pai de quem se perde, quanto o pai de quem se salva, pela carne. Né? Todos os descendentes da carne, todos os israelitas, são filhos de Abraão, pela carne. Então, quando aquele homem chama Abraão de pai, não está dizendo em sentido espiritual. Espiritualmente, só os da fé que são filhos de Abraão, diz a palavra de Deus. Mas, pela carne, qualquer judeu pode ser chamado filho de Abraão. Então não há problema daquele homem lá no inferno dizer pai Abraão. Porque, de fato, era um dos descendentes e Abraão era seu ancestral. Tá bem? Bem, então essa história, ela conta acerca de um homem que foi salvo e de um homem que se perdeu. É salvação pelas obras aqui? Diz ali que ele mereceu estar no céu? Não. Diz apenas que ele teve privação. Ele teve privação e agora está bem. É apenas uma constatação.
não é um motivo dele estar ali. O motivo dele estar ali é por graça de Deus. Mas, quando nós temos o rico e o Lázaro na presença de Abraão, alguém diz assim, mas não está falando aqui de vida intermediária ou de estado intermediário, que a pessoa morre e vai direto para o céu, ou a pessoa morre e vai direto para o inferno. Está dizendo aqui de uma coisa que só vai acontecer depois da volta de Cristo. É o que ele está dizendo aqui. As pessoas dizem do que falam aqui, só que não é assim. Vocês podem ver que ele diz aqui, tenho 5 irmãos. Esses 5 irmãos precisa que Lázaro vá até lá falar com eles, para eles não virem parar aqui. Então, não é juízo final, não é? Não é juízo final. Não é ainda a consumação dos séculos. Não é. Na mesma hora que Abraão, Lázaro e o rico estão nessa situação, está acontecendo vida na terra normalmente. Está bem claro isso para os irmãos? Os irmãos estão vendo que, então, a Bíblia ensina, sim, sobre céu e inferno, ou seio de Abraão e lugar de tormento. Ensina mesmo. E ensina isso não apenas para depois da volta de Cristo, para o juízo final, mas fala disto já no momento da morte. No exato momento da morte, já é direcionado cada um para o seu lugar. Alguém pode dizer, então por que tem juízo final? Se já está tudo certinho ali, está tudo no esquema. Bom, juízo final é para decidir as questões eternas com relação ao corpo e ao espírito, que todos serão ressuscitados, inclusive os perdidos. E de corpo e alma terão o seu final, o seu destino final. Não haverá aniquilamento, né? Mas haverá um destino final para cada pessoa. Dessa maneira, a gente não pode dizer que é inútil, que já está tudo certo. Não está tudo certo, não. Quem está no céu agora não encontrou toda a alegria possível e imaginável, embora está numa alegria tremenda. A Bíblia fala que coisas indizíveis, né, que não é lícito ao homem revelar, o apóstolo Paulo viu. E também o apóstolo João ouviu e não pôde contar, sobre coisas tremendas. Mas ainda assim, quem está no céu não está ainda na sua alegria plena. Por quê? O que falta para a pessoa ser feliz no céu? Totalmente feliz. O que vocês acham? Segunda vinda de Cristo. Jesus ainda não foi glorificado por todo o universo como ele bem merece e é seu direito. Ele já é rei, ele já manda, mas aqui na terra ele reina por meio da igreja, que é embaixadora do rei. Mas vocês veem como a igreja sofre porque as pessoas não reconhecem o reinado de Cristo. Mas na volta do Senhor haverá a sua glorificação, que é seu direito diante de todo o universo. Outra coisa que também falta o corpo das pessoas. Estão felizes, mas estão felizes só a sua alma, também chamado de espírito. Apenas esses espíritos estão no céu, na presença de Deus. Mas é possível ver sem o olho? É. É possível falar sem a boca? É. É possível andar sem os pés? É. Tudo isso está acontecendo ali, não é? Eles estão nessa situação, e a palavra seio de Abraão significa colo de Abraão, está ombro a ombro com Abraão, reclinado no ombro de Abraão, como Jesus teve João reclinado no seu ombro, na Santa Ceia. Ora, então os Espíritos têm a sua forma, os Espíritos têm a sua presença e o seu lugar, mas ainda não é o corpo pleno, porque o corpo ainda está esperando a sua ressurreição. Então, quem está no céu aguarda o retorno de Cristo, aguarda a ressurreição do corpo, para que finalmente haja corpo e alma verdadeiramente unidos para sempre. Porque quem diz que quem morre, o que está aqui não é mais o fulano, é apenas o corpo dele. Espera aí, o corpo é ele também, é metade dele.
O corpo não é como diziam os gregos, a casca da alma, né, ou a prisão da alma. O corpo não é a prisão da alma. O corpo faz parte de nós. Foi a primeira parte que o Senhor fez, né? Fez primeiro o corpo e depois soprou nele o espírito. É parte do homem, sim, o corpo. Então, quem está sem corpo no céu, apesar das alegrias que tem, ainda aguarda estar completo, finalmente, corpo e alma. Outra coisa que está faltando ainda para quem está no céu. O que está faltando? Quem pode sugerir? Está faltando a gente lá. Não é? A gente está aqui ainda. Uma família só é feliz realmente quando está completa, não é verdade? A gente não está lá ainda. Quando forem reunidos todos os servos de Deus, de todos os tempos, todos os povos, de todos os lugares, aí sim a família vai estar completa. Aí a alegria. Que se darão a conhecer. Oi? Nesse tempo é que se darão a conhecer quando o corpo for glorificado. Até antes. Mesmo quem está no céu já está se conhecendo. Porque quem está no céu agora, ele olha para Abraão e sabe que é Abraão. Ele olha para Lázaro e sabe que é Lázaro. Porque o nosso reconhecimento não está ligado apenas à questão corpórea, física. Abraão estava no céu como Abraão. E Jesus disse que estaria Abraão, Isaac e Jacó na boda do cordeiro, né? E muitas pessoas longe. Então, na nossa morte, a identidade é preservada. A gente não perde a identidade quando morre. Quem morre, na presença de Deus, continua sendo identificado. Eu posso ter até outro nome, mas a gente sabe que esse sujeito que tem outro nome, um dia foi chamado de Sandro e estava lá na igreja da Vila Formosa. Então isso não se perde. Mas e como fica textos que são muito claros acerca de sono, de falta de conhecimento, falta de entendimento? Se vocês olharem o livro de Eclesiastes, vocês já leram Eclesiastes, vocês veem que o pregador, o Eclesiastes, que é Salomão, ele fala, eu olhei, não vi diferença. Morre o cavalo e o seu cavaleiro. Eu não vi o espírito do cavaleiro subindo para o céu e a alma do cavalo descendo para a terra. Eu não vi. Diz assim lá em Eclesiastes. Eclesiastes diz que vaidade de vaidade, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Porque no além para onde vais não há conhecimento, não há entendimento, não há planos, não há nada. Ué, se nós olharmos o Eclesiastes para tentar firmar doutrina sobre vida após a morte, a gente vai duvidar até de que tenha justiça. Porque só no finalzinho do Eclesiastes é que ele vai falar que de todas as coisas suma é, teme a Deus e guarde seus mandamentos. Porque Deus trará a justiça a todas as coisas, todas as obras, tanto as que foram boas quanto as que foram más. Mas isso ele só fala no final. Só no final do Eclesiastes é que ele abre a questão de vida eterna, a questão de justiça eterna. Se você ler antes do capítulo 11 e 12, você vê um pessimismo muito grande. Então, a gente precisa pegar o livro de Eclesiastes para não chocar com o restante da Bíblia e entendê-lo no seu próprio contexto. O que é o livro de Eclesiastes? De uma maneira resumida, falando para os irmãos. Salomão, ele teve de Deus uma bênção. Ele se tornou o homem mais entendido do mundo. Sábio, entendido. O homem mais cabeça. O homem que tem mais tino. Vejam só, duas mulheres lá se engalfinhando por causa de uma criança. Ele coloca uma situação de confronto e resolve o problema. Vai, parta a criança em dois, dá metade para cada um. Não, entrega para ela. Não, pode cortar sim, pode cortar. Tá vendo? Quem mandou cortar não é a mãe. A mãe prefere ficar com o filho vivo com a outra. Então ele era o homem mais entendido do mundo, o mais sábio do mundo. Só que essa sabedoria, Salomão não usou para o bem. Demorou para cair a ficha de que essa sabedoria
como diz em Salmos e também em Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele demorou para entender isso. Salomão, ele começou a usar a cabeça até contra Deus. Ele diz na Eclesiastes que ele foi se embebedar, para ver que fim dava nisso. Ele enchendo a cara de vinho, mas com a mente analisando. Isso é coisa que a Bíblia condena, né? O vinho não é para os reis. Aliás, o vinho não é para nenhum homem que queira ter uma casa estável, queira ter uma vida de bem, não é? O embriagar-se. Beber vinho até Jesus bebia, mas a questão de embriagar-se. Mas o que aconteceu foi que Salomão, sendo esse homem muito entendido, muito esperto, muito assim, com bom tino para as coisas, ele então decidiu, ele iria examinar tudo, e ele iria dizer o que era certo, o que era errado, o que era bom, o que era mal, o que era proveitoso e o que era inútil. Então, Salomão passou em Eclesiastes, a fazer toda uma pesquisa do mundo. Então ele foi fazer pesquisa do mundo. E então ele foi descobrindo algumas coisas. Ele foi vendo que, qual é a alegria do homem? A alegria do homem é construir, é produzir, é cultivar, é fazer, executar. Para que serve isso se ele vai morrer e vai deixar tudo isso para sabe-se lá quem? A alegria dele está só no fato de ele olhar e dizer, olha o que eu fiz. Essa é a alegria. Assim diz Salomão. Que o homem tem alegria em fazer e alegria de ver feito. É só. Porque depois que morre, deixa aí para os outros. E até o herdeiro dele pode ser que moa tudo e não aproveite nada. Por isso, Salomão foi examinando todas as coisas e foi vendo, ora, então fazer, também acaba no nada. Então vamos ver, quem sabe a ideia de ter atos heróicos. Atos heróicos. Aí Salomão encontrou um homem que numa cidadezinha, a cidade estava para ser invadida. E essa cidade, pronta para ser invadida, vai lá um velhinho, um senhor da cidade, sai da cidade e vai se encontrar com o general inimigo. Sozinho, de mãos nuas. Vai se encontrar com o general inimigo. E ele só conversando, ele convence o general inimigo de que não vale a pena. Gente de bem, nunca fez mal para ele. Nem tem dinheiro lá, nem tem tesouro lá. O que é perder tempo? Arrisca você machucar um dos seus soldados brilhantes lá. Para que isso? Vai procurar um lugar melhor para você invadir. Sei lá o que foi que ele falou, porque Salomão não conta. Mas conta que com palavras de sabedoria, aquele senhor conseguiu mandar embora o general que iria invadir a sua cidade. Então o que você pensa? Olha só, um ato desse vai ser eternamente lembrado. Isso é que se pensa. Só que passado aquele rebuliço todo, passado aquela alegria toda, fomos salvos. Daí a pouco tudo volta ao normal, o velhinho volta para a casa dele, para o trabalho dele, e ninguém mais lembra de mais nada. Então Salomão está dizendo que vaidade da vaidade, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Porque quando ele olhava atentamente, morreu. E agora? Vai apodrecer. Igual o cavalo dele, mesma coisa. Então, na ideia de Salomão, apenas vendo do que se faz debaixo do sol, que ele só conseguia analisar isso. Ele não conseguia analisar além do sol, ou no trono de Deus. Ele só conseguia analisar o quê? Com os olhos. E com os olhos é verdade, morreu, acabou, não é isso? Morreu, acabou. No além não tem louvor, no além não tem plano, no além não tem conhecimento, não tem nada no além. Por quê? O que é o além? O além é a cova. Morreu, acabou. Isso é o que ele está dizendo, olhando com os olhos dele. Um homem super inteligente, um homem muito sábio, analisando o mundo. Ele conseguiu ver vida após a morte? Não. Ele conseguiu ver apenas que o homem faz e deixa aí. Só isso. Só que no final do Eclesiastes, quando ele volta para a Bíblia, ele fala, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más.
Quando que finalmente Salomão se rende à grandeza de Deus? Quando ele pega toda a sua sabedoria e coloca a sua sabedoria a serviço da Bíblia. Quando ele diz, guarda os mandamentos de Deus, que é a Bíblia Sagrada que tinha no tempo dele, que é o Pentateuco e alguns profetas anteriores. E alguns salmos. Então, por isso, é que se você pegar Eclesiastes e querer fazer doutrina sobre vida após a morte, não dá certo. Porque ali, Salomão passa o tempo todo esquadrinhando as coisas com a sua mente humana. Só mais para o final do livro é que ele passa a se render para a Bíblia e dizer que Deus vai fazer justiça. Antes disso, não leva a nada, correr atrás do vento. Vocês entenderam? Então, quando a gente pega textos de Eclesiastes que dizem que no além, não há conhecimento, não há isso, não há aquilo, você está pegando uma investigação humana, terrena, da enorme sabedoria que Salomão tinha, mas sem Bíblia. Sem Bíblia. Quando ele se afastou da palavra, foi ele querer conhecer o mundo. Tanto que a Bíblia fala que o rei não poderia ter muitas mulheres. Ele tinha mais de 1000. Um rei não poderia ter muitos cavalos. Ele tinha coleção, aras, né? Ele tinha coleção de cavalos que ele trazia até do Egito e lugares distantes. E um rei não poderia acumular tesouros para si. Ele acumulou mais do que tudo. Então, por isso é que Salomão, nesse tempo, ele não estava seguindo a palavra de Deus, embora conhecesse. Ele estava seguindo a sua inteligência. E, finalmente, se rende à Bíblia Sagrada, dizendo que o homem tem que temer os mandamentos de Deus. Estão entendendo? Que quando você pega o livro de Eclesiastes e você usa só o versículo separado e já quer dizer que aquilo é vida após a morte, você acaba matando até o resto da Bíblia, que diz que existe vida após a morte, sim. Que existe justiça, sim. Que existe conhecimento, sim. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. As pessoas erram com Eclesiastes igual erram com o livro de Jó. Eles pegam as palavras feias que os amigos de Jó disseram para ele e usam como sendo palavras de Deus. Aquele versículo que os amigos de Jó estavam falando bobagens. E a pessoa pega aquele versículo e faz pregação em cima daquilo. Então tem que tomar cuidado quando a gente pega um texto da Bíblia, ver o contexto, né, o que está dizendo, para quem falou, com que intenção, como que a gente usa isso hoje. Então, dessa maneira é que, até mesmo quando você vê Oséias 6 mesmo, Oséias 6 quando fala, né, conheçamos e prosseguimos a conhecer ao Senhor, etc, etc, né, fala sobre arrependimento e tudo, ali, aquele texto é sobre a conversão insincera de Israel, quando Israel está falando palavras falsas para Deus, dizendo que vão se converter, mas não vão se converter coisa nenhuma. Aí a pessoa pega aquele versículo lá de Oséias 6, está falando de conversão insincera, e coloca aquele versículo como tema do congresso da igreja. Então tem que tomar cuidado com essas coisas, tem que ver quem falou o quê, para quem, quando, com que intenção, e como que isso pode se reverter na nossa vida. Tá? Bem, voltando então para Lucas 16. Lucas 16, então, trata de pessoas que, mesmo sem corpo, são reconhecidas. Não são? Cada um se vê. Como é que ele está lá no inferno e ele vê Abraão e ele reconhece? Se Abraão está sem corpo. Mas o espírito de Abraão se faz reconhecer. Agora, outro problema que as pessoas dizem. Mas, pastor, como é que pode? Se eu estou lá no céu e eu fico sabendo que um filho meu foi para o inferno, que um pai meu foi para o inferno, que um irmão meu foi para o inferno, que uma pessoa que eu orei tanto, busquei tanto, e no final ele acabou se afastando de Deus e mostrou que nunca foi de Deus mesmo e foi para o inferno. O céu não vai ser céu para mim se eu reconhecer esse desgramado lá. Gente, fique tranquila, que se hoje nós temos conhecimento de Deus, se hoje nós amamos a Deus, após a morte nós vamos conhecê-lo muito mais e nós vamos amá-lo muito mais. E se hoje, quando você vê um juiz, um magistrado, o magistrado, ele vê aquele cidadão que está ali sendo julgado. O magistrado odeia aquela pessoa? Não fez nada contra ele, não tem nada pessoal contra ele, mas por aquilo que ele fez e pela lei que o magistrado ama a lei, e aquele sujeito
desobedeceu a lei, ele não tem como ser um bom juiz e dizer, eu te amo, vai embora. Não, ele tem que dizer, olha, de acordo com os autos, com tudo aquilo que foi visto, investigado, processado, a sua sentença é essa. Aqui na terra, mesmo você gostando de alguém, digamos que esse juiz, aquela pessoa, ela foi conhecida dele em certo momento anterior. Ainda assim, ali ele tem que julgar de maneira imparcial. Isso é feito, não é? Um juiz aqui na terra, independente de conhecer ou não a pessoa, ele tem que julgar de forma imparcial. Se aqui na terra, a gente tendo nossos afetos, nossas emoções tão acirradas, a gente tem que zelar pela lei, mesmo quando essa lei é contra um filho meu, mesmo quando essa lei é contra um amigo meu, quanto mais no céu. Quando eu estiver amando a Deus mais do que tudo, eu vou compreender que aquele meu parente, de fato, ofendeu ao Deus do céu e da terra, ao meu amor maior. Então, eu não vou ficar no céu lamentando a perdição, sabendo que a perdição daquela pessoa foi justa. Deus nunca vai mandar um inocente para o inferno. Se for tratar isso, nem mandaria para o céu, porque inocente não tem nenhum, né? O que Deus faz é condenar aqueles que merecem. E Deus sabe o peso, o tempo e o sofrimento cabível a cada um. De quem já morreu ou vai morrer e quanto tempo vai esperar no inferno até que vá para o lago de fogo. Deus é que sabe. Se hoje a gente compreende essas coisas de maneira ainda bastante difícil, né? Pensar alguém que você gosta vai para o inferno é difícil aceitar. Mas quando você estiver na presença de Deus, você vai ter um conhecimento de Deus tão maior, tão mais intenso, e um amor tão maior, que você vai compreender até mesmo a perdição de alguém que você conheceu e amava no passado. Tá bem? Então não pensa assim que eu tenho que não conhecer, porque se eu conhecer, o céu perdeu a graça para mim, porque o fulano está no inferno. Não. Querem ver o exemplo disso? Pai Abraão, ele fala, filho, você está aí, né? Que coisa, não? Ele não fica lá, Deus, é meu filho está no inferno, por favor, não aceite isso. Ele faz assim? Não. Pai Abraão, ancestral, um dos tataravós daquele homem, podia olhar pela carne e dizer, é meu sangue. Mas não, ele fala, você está aí, você mereceu. Não é isso que ele fala? Ele tem total compreensão do amor de Deus, total compreensão da justiça de Deus. Então, não pensem que a gente precisa esquecer tudo para poder estar feliz no céu. Até porque as pessoas que defendem que a gente vai esquecer tudo, imagina só, você na glória de Cristo, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Como eu vim parar aqui? O que foi que aconteceu? Tem uma marca na sua mão, Senhor. Que marca é essa? É que eu morri por você. O que é morrer? O que é? É por causa dos seus pecados. O que é pecado? Não, fica esquisito, não fica? Deus não vai apagar a nossa história. Deus não vai apagar. O que Deus vai fazer, Deus vai resgatar a nossa história. Ele vai deixar bem claro por toda a eternidade que nós teremos motivo eterno de louvá-lo. Porque eu era pecador, por natureza filho da ira, fui alcançado pela sua graça, fui alcançado pelo seu amor e estou aqui por pura graça do Senhor. Então entende que aqueles que defendem que não pode ter conhecimento, ou que não pode ter lembrança, ou que não pode... Essas pessoas elas tiram até o porquê de estar lá. Eu estou aqui, não sei, eu estou aqui no céu, está gostoso, mas não sei porquê. Fica esquisito. Tem uma história, e o Senhor não vai apagar essa história. Agora, a questão é de que essa conversa entre eles aqui, ela acontece na história, em nada ela desmerece o fato de que está fechado o destino. Abraão não diz para ele, espera chegar o juízo final, quem sabe você vem para cá. Não. Abraão já diz, você tem o que você ganhou, você tem o que você mereceu. Então, já está fechado. Tá? Bem,
Por que Jesus contou essa história? Jesus contou essa história para que ficasse bem claro para todos que existe sim céu e inferno e não existe reencarnação, gente. Não adianta. A história pode ser bonita, da reencarnação. Já imaginou? Né? O pessoal até canta nos casamentos, né? Almas gêmeas que... Alma gêmea não existe, gente. Alma gêmea é uma ideia espírita. É a ideia de que o Criador fez as almas uma só e ele partiu. E aí cada metade virou agora uma alma que vai passar as encarnações se procurando. Fábio Júnior, ele faz. Então, eles estão procurando as suas almas. Que o Fábio Júnior é espírita, ele é devoto de Chico Xavier, né? Então, são metades de um único ser que foi dividido, e agora são dois seres que vão se procurar por toda a eternidade nas reencarnações para se encontrar. E tem crente cantando aí que é alma gêmea. A gente não é alma gêmea, não. A gente é um ser, um indivíduo, né? Só Deus é um único ser, 3 pessoas. A gente é um ser e uma pessoa. Não tem alma gêmea, não. Nós não somos metade, não. Tá? O que é maravilhoso que Deus faz é pegar 2 seres e torná-los uma só carne. E não pegar 2 metades e tornar uma carne. Mas as pessoas falam, é romântico, é bonitinho. Não vamos também querer jogar pedra nas pessoas por causa disso. Mas é só dizer que esse é um pensamento espírita. A ideia de alma gêmea é um pensamento espírita. A gente não segue isso. Não estamos passando nossas reencarnações atrás da pessoa amada. Não. Nós temos o nosso amor maior. Qual é? O nosso Criador, nosso Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. E é Ele que nós buscamos. E é Ele que nós servimos. E não por reencarnações sem contas, mas ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo de Deus. Então a morte, ela fecha sim os planos, como dizia Salomão, mas ela não cessa o pensamento, ela não cessa o entendimento. Aí nesse ponto Salomão errava porque ele estava olhando apenas com os olhos humanos. Tá bem? Bem, nós pegamos um texto, para falar sobre essa realidade. Se não tivesse esse texto na Bíblia, nós poderíamos acreditar que existe vida após a morte? Temos muitos outros, né? Por exemplo, citem. Vocês lembram de algum que fala que tem vida após a morte? Isso! Vou preparar-vos lugar, e quando for vos preparar o lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiveres sejais vós também. Tem outro texto? Vamos puxar pela cabeça, vamos? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João 11, não é? Tem muitos outros textos na Bíblia. Nós estamos usando um texto porque nós estamos aproveitando que esse texto é rico de ensinamento. Mas mesmo que alguém dissesse, esse texto não vale porque a parábola não serve. Ah, meu amigo, pois eu tenho a Bíblia inteira para te mostrar. Até o livro de Daniel, que está no Antigo Testamento, Deus dizendo que descansarás e então serás novamente levantado. Daniel aguardando a ressurreição. E Jó dizendo, sei que o meu Redentor vive, e mesmo que eu pereça, mesmo que eu morra, com estes olhos verei meu Redentor. Quer dizer que ele acreditava também em ressurreição. Existe ressurreição, não é reencarnação, e existe vida mesmo sem o corpo presente. Por quê? Jesus disse ao ladrão na cruz, o quê? Hoje mesmo serás comigo no paraíso. Sem aquela tergiversação dos adventistas e testemunhas de Jeová e outros mais que dizem, te digo hoje, é hoje que eu estou dizendo, um dia estarás comigo no paraíso. Não, isso não existe, tá? A ideia bem clara ali é de sequência mesmo, de estarás comigo no paraíso ainda hoje. Existem sim muitos textos na Bíblia que falam sobre isso.
Então, eu não quero, irmãos, lutar com a ideia de dizer se reencarnação é bonitinho ou se é feio, porque eles fazem uma novela tão bonita que eu aconselho não assistir. Porque se assiste, a gente fica emocionado mesmo e começa a pensar bobagem. Mas por mais bonitinho, você assistiu, achou legal, tá? Tudo bem. Mas entenda, é uma ilusão, é só uma ilusão. Tá? Aquela vez que passou o Ghost no cinema, eu ainda era namorado ainda. Eu fui com a namorada assistir o Ghost. Ai, que emocionante, ai, que lindo, ai, que filme bonito, nossa, eu quase chorei, não, chorei mesmo. Aí, até eu parar, peraí, eu sou crente. Eu sou crente. A minha namorada, a gente é crente. O que a gente está aqui nessa onda? Não, bonitinho, mas mentira. A palavra de Deus vai contra isso aqui. Nós precisamos firmar posição. Porque se nós não firmarmos posição, a arte está toda, né, levada para esse lado, e daqui a pouco fica que a única forma de espiritualidade que existe no Brasil é a ideia de reencarnação. Não, existe uma espiritualidade sadia, que é bíblica, e que não é de reencarnação, e que fala, sim, de destino eterno. Quem morre aguardando a continuidade para reparar depois, morre numa ilusão. Nós precisamos pregar a Cristo, Senhor e Salvador, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Ah, mas nós cremos na predestinação. Quem tiver para ser salvo, vai ser salvo mesmo. Se tiver que se perder, vai se perder mesmo. Mas não dessa maneira insossa, sem graça. Vai para o inferno. Não. A gente ama quem a gente prega o Evangelho. A gente quer que a pessoa seja salva. Se será ou não, Deus é que sabe. Mas a gente não vai assim, vê aí se vai. Não, você tem que ter vontade. Você quer a salvação dos perdidos. Você quer realmente. Deus não deseja de nós, presbiterianos, que usem a predestinação com o motivo de, se for salvo, se não for, não é. Não. Predestinação é no sentido de, pode pregar, porque Deus tem os seus. E as ovelhas do Senhor ouvirão a sua voz e o seguirão. E se alguém não ouvir, é porque ou não é o momento ou não é ovelha mesmo. Mas a gente tem que pregar com garra, de que é assim que o Senhor quer salvar. Tá bem? É isso que eu queria trazer para os irmãos hoje. E eu confesso, irmãos, que eu fico mesmo sem jeito. Eu vejo aqui vocês são pessoas muito capazes e eu estou acostumado a trabalhar com a igreja pequena, de pessoas que ainda estão se formando ainda no conhecimento do Evangelho. Tá? Mas, apesar da falta de jeito minha falta de jeito, eu posso dizer aos irmãos que essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Vocês podem confiá-la. Pode confiar sim. Por mais que as pessoas falem aí que acham que a reencarnação é mais justa, justa nada. Veja lá, pela reencarnação o tal do Hitler nasceu paralítico, arrebentado, para pagar tudo o que ele fez. Mas adianta se ele nem sabe que era o Hitler? Então eu creio que se fosse verdadeira seria esquisita. Mas nem se preocupe, porque não é verdadeira. É uma doutrina que foi inventada por Satanás para levar as pessoas para longe de Deus. Porque se você acreditar que nascer de novo é reencarnar, então você não precisa se converter. Porque Jesus falava de conversão. Nascer de novo é conversão. Aí o diabo inventou que nascer de novo é reencarnar. Que é para que as pessoas não queiram se converter. Mas Deus tem os seus, né? Vamos continuar pregando o Evangelho santo e vivo. Tá bem? Vou convidar então o presbítero José, que nos leve a Deus uma oração, pedindo ao Senhor que fortaleça essa palavra no nosso coração e também nos dê sabedoria para falar para os outros aí fora. E o jeito certo, né? Que a gente não se perca em discussões bobas, mas saiba conversar, saiba falar conforme é adequado de um servo de Deus. Pai, pelo Deus destes ensinamentos, ó Deus, vindo de Ti, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do Deus Santo, Pai amado, que dispôs, ó Deus, a palavra nossa, Santo Pai, esclarecendo, Deus, até às vezes muitas dúvidas nossas, ó Pai,
pedimos a Deus que nós tenhamos, ó Deus, esse ensino, ó Pai, guardado nos nossos corações, na nossa mente, ó Pai, para que nós, ó Deus, possamos, Senhor, entendê-lo, Pai, temos, ó Deus, cada vez mais a certeza, ó Deus, da nossa salvação, ó Deus, da nossa vida eterna, ó Pai, possamos cuidar cada vez mais, ó Deus, desse caminho a nós trilharmos, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que também possamos, ó Deus, levar as outras pessoas, ó Deus, nesse mesmo entendimento, Pai, pois esse é o plano Teu para as nossas vidas, ó Pai. Nós não temos muitas vezes que questionar nada, ó Pai, mas sim, ó Deus, nos alegrar e obedecer, ó Deus, o Teu querer. Em nome de Jesus, ó Deus, que eu te peço e agradeço, por nosso pecado. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Foi uma alegria, uma honra estar com vocês aqui, viu?